Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Deixa eu fixar aqui o comentário. Olá padre, tudo bem? Boa Boa noite. noite, graças a Deus, tudo bem. Graças a Deus, deixa eu só fixar aqui o comentário. Como é que está? O senhor estava muita correria aí porque eu vi que, eu vi que o senhor estava na correria, meu Deus, estou abusando, padre. Não, é bom, é bom. Hoje nós tivemos aqui um passeio com Jesus Eucarístico pelas ruas da paróquia. Começou às 15 horas e acabou agora às 21 horas, né? Quando teve um tempinho de folga, quando eu cheguei na igreja, foi a hora que eu te mandei a mensagem, né? E agora já estamos aqui novamente, né? Para esse momento de encerramento dessa formação anual. Amém. Pronto, fixei o comentário. Quem está entrando, quem não acompanhou do começo, eu tive essa ideia maluca de fazer um retiro online, fazer um retiro aqui ao vivo no Instagram. E foi uma ideia que surgiu desde que eu fiz o curso em Engenharia da Santidade do Padre Paulo Ricardo. Não sei se você já ouviu falar desse curso, padre. Já fiz também. Você já fez também? Maravilha. Depois que eu fiz esse curso, eu fiquei doido. Eu endoidei. Meu Deus, eu preciso ser santo. Não só ser santo, eu preciso incentivar as outras pessoas a ser santas também. E aí eu comecei a estudar muito sobre santidade, eu comecei a estudar muito sobre perfeição cristã, né? Para entender melhor a questão da graça santificante, a questão das virtudes. E até que eu cheguei nesse livro, A Alma de Todo Apostolado. Quando eu comecei a ler esse livro, eu pensei, meu Deus, as pessoas precisam conhecer esse livro, precisam conhecer o conteúdo desse livro. E aí eu comecei a preparar umas pregações e uma comunidade pediu para eu fazer um retiro com essas formações, com essas palestras. E aí estava marcado agora para junho esse retiro, aqui no interior aqui de Alagoas. E com essa questão do coronavírus foi cancelado, né? Ou adiado, melhor dizendo, para não sei quando. E aí eu pensei, meu Deus, estou cheio de palestra pronta, cheio de vontade de falar sobre a santidade, falar sobre a vida interior. E aí eu tive essa ideia maluca de fazer essa formação aqui online ao vivo no Instagram. E aí, além das lives, né, que eu estava fazendo, eu estava mandando também textos, meditações, músicas, orações para as pessoas que querem viver essa formação como um retiro. E a gente está encerrando hoje, né? Encerrando hoje com o último capítulo, que na verdade eu não passei nada para o Senhor, não sei nem se o Senhor já leu esse livro, mas Já o li último também. já leu também? Que maravilha! Então você está totalmente por dentro. É, quando o último capítulo fala justamente sobre conselhos práticos, conselhos e avisos práticos para a vida interior, né? Os conselhos que seriam a respeito da Eucaristia, que é a respeito da oração, de como rezar, da meditação. E aí eu joguei essa bomba para o Senhor é padre, o Senhor já tem um caminho muito longo, já pode nos orientar, nos guiar, né? Que suas palavras sejam verdadeiramente um envio do Espírito Santo de como viver a vida interior, de como seguir nesse caminho de santidade, de como se dedicar às obras de evangelização pelo caminho da santidade, pelo caminho da vida interior, que é o caminho de desejo de Deus, é o caminho que Deus deseja para todos nós, né? Então, eu gostaria de convidar todas as pessoas que estão acompanhando a rezar essa Ave Maria pelo Padre Carlos que é da Diocese de Petrópolis, no Rio de Janeiro, é o referencial para a catequese lá da Diocese. O senhor tem 2 ou 3 anos de padre, de ordenado, padre? 2 anos e alguns Dois, meses. 2 anos e dois anos, 6 quase meses. 3. 2 anos e meio. 2 anos e meio de ordenado. Então, que a gente possa rezar uma Ave Maria consagrando a Virgem Maria, a esposa do Espírito Santo, que ela traga o Espírito Santo para o Padre Carlos, que as palavras dele sejam verdadeiramente fruto do Espírito Santo e que assim nós possamos, com essas palavras, seguir na nossa obra de evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Senhor convosco. convosco, Bendita bendita sois sois vós vós, entre as mulheres, bendito é o bendito é o fruto do fruto vosso do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Deus. rogai por nós, Rogai os por nós, pecadores, pecadores, agora e na agora hora e de na hora nossa de morte. nossa Amém. morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por rogai por nós. Então, Padre, eu estou aqui com meu caderninho já preparado para as anotações. Pode começar, mete bronca. isso. Eu percebi que tem muitos seguidores meus aqui do meu Instagram
que estão entrando na live, né? Você me apresentou, né? Eu sou o Padre Carlos, da Diocese de Petrópolis, sou vigário aqui na cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro. E quem é você? Se apresenta aí para os meus seguidores que entraram saber, né, quem é você. Pois bem, eu me chamo Christian, sou seminarista na Arquidiocese de Maceió, aqui em Alagoas. Estou apenas ainda no primeiro ano de filosofia e tenho 22 anos de idade e esse é um momento, né, que para quem está chegando não acompanhou, vou só repetir muito brevemente, é o encerramento de uma formação de uma série de 6 lives, de uma série de 6 palestras que eu iniciei sobre a vida interior, né? Tratando de como as obras de evangelização devem ser um transbordamento da vida interior. Então eu tive essa ideia e tive essa iniciativa, né? Encerrando hoje a última, a sexta palestra, deixei para o Padre Carlos Magno para que ele conduza e encerre essa formação, encerre esse retiro. Primeira coisa, agradecer a Deus pela inteligência que ele deu ao homem, né? Porque sem essa inteligência, né, que construiu um aparelho chamado celular, né, deu inteligência ao homem para fazer internet, deu inteligência ao homem para produzir livros com mais facilidade através das gráficas, né? Então agradecer a Deus por esse dom, né, que nós temos chamado inteligência, né? Que os filósofos vão chamar de faculdade da alma. Todos nós temos essa faculdade chamada inteligência. E a fé, ela mora na inteligência, né? Sem inteligência é impossível ter fé, né? Então agradecer a Deus pelo dom da inteligência. O livro que ele citou para nós aí, né? Creio que a maioria das pessoas que estão assistindo, né, acompanharam ele esses dias, né? Esse livro aqui, né? A Alma de Todo Apostolado. Recomendo vivamente a leitura desse livro e as coisas têm que estar claras para nós. Parece que travou. Eu estou acompanhando normalmente. Eu acho que a Normalmente, maioria das pessoas estão acompanhando normalmente. Talvez tenha sido a internet de uma ou duas pessoas. isso, então tá bom. Se travar, você faz um sinal aí com a mão que eu paro de falar, a gente começa novamente, tá bom? A primeira coisa, vamos ao explicar o título desta obra, que explicando o título nós vamos entender esse último capítulo, que é esses conselhos práticos para a vida interior, né? A primeira coisa, o que é a alma para o corpo? A alma é que dá a vida ao corpo. Um corpo sem alma é um corpo morto, né? E lembrando uma frase de Chesterton, ele diz que é preciso estar vivo para nadar contra a correnteza. Somente um corpo morto acompanha a correnteza, né? Então, a alma é o que dá vida ao corpo, né? Se Deus assim o dispusesse, né, tirasse a alma do corpo de alguém, aquele corpo imediatamente morreria, né? Então, a alma é aquilo que dá vida. A alma de todo apostolado. Apostolado é o trabalho de evangelização, né? Apostolado é o nome clássico que se dá para a missão ou para algum trabalho que você faça na igreja, né? O meu apostolado é com jovens. O meu apostolado é com a catequese. Eu, Padre Carlos Magno, sou o coordenador diocesano da catequese. Então, este é o meu apostolado, né? Eu também exerço apostolado na paróquia de São Pedro, onde eu sou vigário. Então, a alma de todo apostolado, o que dá vida a esse trabalho pastoral, é o que o autor pretende responder neste livro, né? E nós sabemos que o que dá vida a todo o trabalho pastoral é a nossa união com Cristo. Se nós não estivermos unidos a Jesus, nós podemos produzir muito barulho, nós podemos produzir muitos documentos, nós podemos produzir muitos planos pastorais. Esses planos podem, entre aspas, na visão humana, darem até certo, encherem a igreja, mas não vão alcançar o objetivo que Cristo nos deu, que é a santidade. Então, para que um objetivo pastoral na igreja alcance esse objetivo, que é colocar no coração dos fiéis o desejo da santidade,
é necessário a união com Jesus. E como se dá essa união com Jesus? O livro fala, né, e a teologia espiritual nos fala que o batismo é o que dá a vida à alma a nossa alma, dá o espírito à nossa alma, né? Dá essa possibilidade da gente conversar com Deus, de pai para filho. Porque no batismo somos configurados com Cristo Filho, né? Com Deus Filho. E nele, pelo poder do Espírito, podemos chamar Deus de Pai, né? Então, para começar um diálogo com Deus, é necessário que eu seja batizado. Aí, por aí, nós já cortamos uma coisa que muitas pessoas dizem por aí, né, que está completamente errado, né? Quando a pessoa diz assim, todo mundo é filho de Deus. Não é. Todas as pessoas são criaturas de Deus. Elas são queridas por Deus. Mas a filiação, poder chamar Deus de Pai, somente através do batismo. Então, no batismo, nós já temos essa união sacramental com Jesus, que deve ser alimentada, né? Essa vida da alma, né? Esta alma deve ser alimentada com algumas coisas que são esses conselhos práticos que eu vou dar hoje, né? Então, a primeira coisa, só tem espírito, né? Essa vida na alma, essa vida espiritual, esse organismo espiritual, aquelas pessoas que foram batizadas, né? Aqui, né, cabe uma palavra, né? É o batismo católico, assim, com água, né? E com a fórmula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é o batismo em nome de Jesus, não é o batismo do Espírito Santo, né? Isso é outra coisa, né? Mas aqui é o batismo sacramental. É o batismo sacramental. Então, como que nós alimentamos essa vida espiritual, esse organismo? Nós temos o organismo biológico, que nós alimentamos com... eu fiquei, como eu disse, de 3 da tarde às 21 horas, segurando o Santíssimo Sacramento, né? Agora, às 9h07 da noite, eu falei assim, eu preciso de um copo de Coca-Cola para eu continuar agitado e eu não perder a minha linha de raciocínio na palestra. Então, eu tinha que alimentar meu organismo biológico. A vida espiritual já estava alimentada o tempo todo com Jesus ali, eu conversava com ele, intercedia pelas pessoas, né? Então, a vida biológica, a gente se alimenta de comidas, né? Bebidas, água, né? Isso é alimento para a vida biológica. A vida espiritual tem os alimentos certos de alimentar, né? Essa vida espiritual. E aqui nós respondemos, né? Ou fazemos uma análise, né? Ou damos um diagnóstico que a maioria das pessoas estão com a sua alma subnutridas, desnutridas, a sua alma está morrendo de fome porque as pessoas não alimentam a vida do espírito. Não alimentam este organismo espiritual que nós recebemos no batismo. Este alimento vem através da prática dos sacramentos. Então, Santa Missa e confissão, né? Comunhão, confissão, comunhão, confissão, comunhão, confissão. Até que um dia, né, nós vamos fazer a nossa perfeita comunhão no céu. Então, a vida sacramental, a vida de oração. E aqui cabe a gente não florear muito a vida de oração, né? Eu também tenho um apostolado de evangelização com jovens, além da catequese, né? E nós temos alguns encontros aqui na cidade, na diocese, que nós chamamos de encontro de conversão, encontros de primeiro amor, né? Onde a pessoa pode... Vem pessoas de várias... vem gente que está na igreja, vem gente que nunca vem na igreja e tal, né? E o tema desses encontros é o querigma, né? O primeiro amor, né? Amor de Deus, criação, pecado, redenção, Jesus Salvador, senhorio de Jesus, né? Aquele conteúdo querigmático. E muitos saem dali com um forte desejo, né, de querer ser santo.
Só que, por não conhecerem a engenharia da santidade, né, que já que você citou esse curso, por não conhecerem como se dá esse processo, eles param na primeira queda ou rapidamente se desmotivam. Por quê? Eles floreiam, nós floreamos a nossa vida espiritual, né? Por causa de uma ditadura que eu chamo da sensibilidade. O que é uma ditadura da sensibilidade? Se eu não sentir, não valeu, né? Então, nós encontramos por aí unidos essa ditadura da sensibilidade, o discurso de muitas pessoas que dizem assim: não, a gente tem que ser autêntico. Só pode fazer aqui, para ser autêntico, a gente só pode fazer aquilo que a gente tem. Eu já vou responder essa do Covid aí, que estava a pessoa falando sem comunhão e sem confissão, né? Daqui a pouco eu respondo essa. Ele vai, no final, a gente vai fazer um tempinho para as perguntas, né? Então, sobre a ditadura da autenticidade também, né? Que o pessoal fala por aí. Só é autêntico se você fizer aquilo que você tem vontade. Se você fizer algo que você não tem vontade, você não está sendo autêntico. E isso é um erro, né? O que é ser autêntico na visão católica? Eu tenho o desejo, eu quero ser santo. Esse desejo superior, essa vontade superior que eu tenho de buscar a santidade, ela submete as outras vontades que eu tenho. Eu quero ser santo. E os meus amigos estão indo para o baile beber, né? Eu sei que eles vão beber, eles não estão indo aproveitar, eles estão indo beber até cair, né? Eu vou dar, de alguma maneira, né, uma vontade de ir também. Só que eu submeto essa vontade que eu tenho, desse homem velho, à luz dessa vontade superior que eu tenho, que é a santidade, né? Então, eu estou sendo autêntico, deixando de ser autêntico, porque eu não estou indo para essa festa que eu senti vontade, não. É que eu coloquei um desejo superior, uma vontade superior a qual eu submeto às outras vontades. Então, nós temos que perder essa ditadura da autenticidade. Eu tenho que fazer só o que me dê vontade. E perder essa ditadura da sensibilidade, né? A literatura, Christian, nos ajuda muito a compreender algumas coisas da nossa condição humana, né? Nossos pensamentos, né? A questão um pouco da psicologia, né? E sobre esse tema, para quem interessar um pouco, para conseguir equilibrar razão e sensibilidade, eu recomendo um livro de literatura, né? Que tem, de alguma maneira, nos ajuda, né? Chamado Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, né? É um livro de literatura e algumas coisas ficam claras ali que nos ajudam, né? A literatura nos ajuda muito, né? Se eu quero progredir bem na vida espiritual hoje em dia, para o católico do século XXI, eu tenho que ler bastante literatura, né? Não posso ficar somente com os livros da igreja, né? Livros devocionais, né? Tenho que ler, alimentar o meu espírito também com leituras, né? Então, a pessoa sai desse retiro com muita vontade de ser santa. Aí ela reza, o primeiro dia ela reza o rosário, e no segundo dia ela reza o rosário mais o terço da misericórdia. No terceiro dia o rosário, o terço da misericórdia e uma ladainha bem grande que tiver, né? No quarto dia, o amigo chamou para ir para o baile, aí ele entra em crise de consciência e para de rezar, né? Ou aconteceu alguma coisa, brigou em casa, e a pessoa abandona completamente a vida de oração. Então, aqueles bons propósitos que Deus tinha inspirado a ele, né, naquele retiro, são mortos por seca, né? Seca espiritual. A terra ficou seca, porque se deixou de colocar aquela gotinha de água ali que vai ajudando aquela planta a florescer, né? Então, não florear a vida espiritual, né? Confissão, Santa Missa, aí você faz um propósito com Deus, eu quero me confessar de 15 em 15 dias, eu vou à missa, Padre Carlos, não precisa me seguir, eu me confesso toda semana, né? Eu tenho um propósito, né?
Segunda-feira é o dia de folga dos padres, né? A maioria dos padres tem folga na segunda-feira. É o dia que eu encontro os meus amigos sacerdotes e me confesso, né? Para começar bem a semana, né? Papa João Paulo II, São João Paulo II se confessava toda semana. Papa Bento XVI escreveu que ele se confessa de 15 em 15 dias. Papa Francisco toda semana. Então, colocar no seu plano de vida espiritual, nutricionista espiritual agora, ó, como que você vai fazer a sua nutrição espiritual? Vou Tem que até colocar anotar isso aqui. isso. Tem que colocar num papel mesmo o que é a sua alimentação espiritual, né? Olha, eu vou me confessar toda semana. Eu vou na missa obrigatoriamente, né, aos domingos, mas depois, né? Eles estão perguntando se a live vai ficar salva. Eu vou pedir um amigo meu, né, que ele estava até acompanhando aí, não sei se ele está ainda, de um grupo de estudos que eu tenho. Ele sabe baixar a live, né? Eu vou pedir ele para baixar e depois eu coloco no meu canal no YouTube. Pode ser, Christian? Pode, Você eu tenho um manda. amigo que está fazendo isso para mim também, que está Ah, colocando tem então no aí. YouTube. Tá Mas colocando no aí YouTube? tá colocando no YouTube. Eu fiz um canal só para essa formação e já tem uns 5 vídeos lá e eu também pretendo colocar esse. Mas se eu quiser colocar no seu, não tem nenhum problema para mim. Sem problema. Coloca nos dois, quanto mais divulgar, melhor, né? Pronto, A gente não pronto. pode eu acho assim que. Não, esse é tema para outra live que eu ia falar agora, senão eu vou seguir a borboleta aqui, né? Sim, eu vou deixar a live, só para esclarecer, eu vou deixar a live salva e também se ela postar no YouTube, pode ser nos dois canais sem nenhum problema. Isso. Então, a nutrição espiritual, né? E a missa dominical já é obrigação, né? Mas eu posso ser um pouco mais generoso com Deus, né? Eu posso ir na missa outros dias da semana. Se eu não consigo ir, porque às vezes o horário não bate, né? Eu estou trabalhando, eu faço faculdade, eu consigo ir em alguma igreja fazer uma comunhão espiritual. Agora o povo aprendeu a fazer comunhão espiritual, né? Graças a Deus. Essa prática não tem que ser só para tempo de quarentena. Todas as vezes que eu passo na frente de uma igreja, eu posso entrar, eu devo fazer comunhão espiritual lá. Então, assim, confissão, a minha devoção à Eucaristia, vou à missa ao domingo, vou na missa outros dias, posso ir todo dia na igreja e fazer uma comunhão espiritual. A Melissa está acompanhando, a gente vai marcar uma live sobre sexualidade, ela é ginecologista, né? A gente vai falar um pouquinho sobre abertura à vida. Tá bom, Melissa? A gente marca para a semana que vem a nossa live. Ela colocou aí que comungar é maravilhoso. É mesmo, né? Eu comungo todos os dias, né? Eu sou padre. Então, vamos, para não se perder. Confissão, você coloca lá 15 em 15 dias, semanal, né? E a pessoa fala assim, padre, eu não tenho pecado para toda semana. Gente, quando a gente fala uma coisa dessa, a gente está afirmando que a gente não tem intimidade com o Espírito Santo. Porque Jesus falou que uma das missões do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. Então a gente tem que pedir a Jesus, né, que ele derrame sobre nós o teu Espírito, para que ele abra os nossos olhos para a gente enxergar aquilo que às vezes a gente não está percebendo, que a gente está fazendo e está ofendendo o coração de Deus, né? Se nós pensarmos em uma Santa Teresinha do Menino Jesus, os estudiosos dizem que ela nunca cometeu um pecado mortal. Então quer dizer que ela não se confessava? Não, ela se confessava com frequência, né? Então pedir a Deus essa graça de se reconhecer pecador para dor doer mais o coração, né? Fora a confissão e a devoção à Santíssima Eucaristia, nós vamos também colocar nesse plano de vida espiritual a meditação da palavra de Deus. É lógico, para quem está começando, é igual o jejum intermitente, né? Ninguém pode começar fazendo jejum intermitente 24 horas de jejum, né? Começa com sei lá, né? Eu não sou nutricionista, né? Quanto tempo que pode fazer jejum, né? Aí, começa com um pouco, né? O que eu vou fazer? Ler o evangelho do dia, né? Ler o evangelho do dia, converso um pouco com Jesus Cristo sobre aquele evangelho. Se imagine, Santa Teresa de Ávila fala isso.
se imagine ali como um personagem daquele texto. Né? Jesus encontra com a samaritana, finge ali que tem um terceiro personagem que é você, na beirada do poço, e você está vendo com seus olhos aquilo que está acontecendo. Isso é meditação, né? Isso Alexo Divina, que o pessoal tanto fala, né? É você se imaginar ali naquele momento, naquela cena que está acontecendo, ou se imagina lá como Zaqueu, né? Como se você fosse Zaqueu, né? Jesus hoje entra na minha casa, né? Entra na minha casa. E sem cantar aquela musiquinha chata, né? Entra na minha casa, sem essa musiquinha, né? Convida ele para entrar na casa do seu coração, né? Jesus entra na minha casa. Então se imagine, use. Eu falei que nós temos inteligência e a fé mora na inteligência. Nós também temos uma capacidade chamada capacidade imaginativa. Imagine ali naquela cena. Use essa capacidade que Deus deu, né, da imaginação, para se imaginar naquela cena. Então já temos, olha, para quem está perdido aí, confissão, Eucaristia e devoção à Eucaristia durante a semana, a meditação da palavra de Deus. Acontece que muitas pessoas não tiveram uma boa catequese, né? E nós corremos o risco de ler a palavra de Deus cheio de defeitos de interpretação, né? Então, o que nós devemos fazer para corrigir esses defeitos de interpretação? Porque, não, o que às vezes a gente corre esse risco? Partilhe e fala o que o texto está te falando. Olha, meu irmão, meu irmãozinho, quem tem autoridade para interpretar a palavra de Deus é a igreja, né? É o magistério da igreja que tem autoridade. Então, nós temos que interpretar a palavra de Deus à luz do magistério, né? Então, se você quer interpretar, né, à luz da palavra de Deus, né, a palavra de Deus à luz do magistério, faça o meu curso de teologia online, né? Curso gratuito, né? A gente não está cobrando nada no meu canal no YouTube, Padre Carlos Magno Ribeiro, né? Brincadeira. Leia o catecismo, né? Se você ler 8 parágrafos do catecismo por dia, né, em um ano você vai ter lido o catecismo todo. Então aquilo vai dar uma base católica para você fazer uma boa leitura da palavra de Deus. Então, junto com essa meditação, tem que ter um tempo de estudo por dia, né? Às vezes vai ter acontecer dia que você não vai conseguir fazer, mas não pode ser o dia a dia isso, né? Então, eu vou estudar o catecismo, eu vou aprofundar a doutrina, porque a fé é uma fé que crê e a gente reza aquilo que a gente crê, né? Eu dizia no curso de teologia ontem, não, hoje é sexta, né? Que essa quarentena a gente perde até a noção do dia, né? Na quarta-feira eu dizia assim que você quer saber como a pessoa acredita, como ela crê, é só deixar ela conduzir uma oração espontânea. Ela começa assim: Jesus, meu Pai, Senhor. Jesus não é Pai. Jesus é o Filho, né? Jesus e vai confundindo as pessoas do Espírito Santo, né? Espírito Santo, vós sois nosso irmão. Não, o Espírito Santo não é o nosso irmão. Jesus, de maneira sacramental, ele se torna o nosso irmão, né? Mas então, você quer saber como a pessoa crê, é só deixar ela conduzir uma oração espontânea. E sobre a oração espontânea, que eu acho que a gente pode diminuir um pouquinho a nossa oração espontânea na hora da nossa oração pessoal. Fique no começo com uma oração vocal. Eu já falei da meditação da palavra, onde você imagina. A oração vocal é o quê? A oração com fórmula pronta. Olha, vou ler o evangelho do dia, meditar, depois eu vou rezar o terço. Pronto. Eu não vou sentir calorzinho no coração, não vai vir nenhuma brisa consolar minha ternura, nada disso, né? Oração vocal, né? Padre, mas e aquele diálogo que eu tenho com o Senhor? Aí você vai ter esse diálogo com o Senhor, né? A partir dessa meditação que você fez, a partir dessa oração vocal, que é a sua oração com o texto pronto,
você vai ter uns minutinhos, né? Onde você vai contar o seu dia, você vai agradecer, você vai pedir perdão, você vai fazer bons propósitos para outro dia. Então, a vida espiritual é mais ou menos isso, a gente não florear, né? Não tem muito segredo. E depois, né, quando isso já tiver uma base, né, eu tiver um tempo que eu medito a palavra de Deus todos os dias, rezo o terço todos os dias, né? Você está anotando as perguntas aí? Que veio algumas perguntas, né? A Eu Carol me anotei perguntou. uma pergunta, que foi a questão do Covid, né? Eu não vi outra. O pessoal está perguntando aí, anota aí. Depois que eu tenho um tempo disso, vai acontecer que vai começar a ficar mais claro para mim as virtudes que eu tenho, que não é um erro a gente admitir que a gente tem virtude, né? É falta de humildade e falta de gratidão a Deus a gente admitir que a gente tem virtude, né? Um passo para o autoconhecimento, que tanto falado, é a gente saber o que a gente é bom, no que a gente é bom, né? Eu vou te colocar numa sinuca de bico agora. E você, Christian? No que você é bom? No que eu sou bom? É. Ai, meu Deus. Então, essa vergonha que a gente tem em falar, às vezes até um desconhecimento, mostra que a gente tem que melhorar nisso. De olhar as bênçãos que Deus fez na minha vida, olhar os dons que Deus me deu. Afinal, ele vai cobrar que esses dons sejam multiplicados, esses talentos sejam multiplicados, né? Eu, Padre Carlos, eu tenho facilidade em organizar as coisas, né? Pensar num retiro para jovens. Eu sento um dia, eu escrevo todas as palestras, as dinâmicas, os momentos de oração, como que vai ser de comida, rapidinho eu organizo, né? Agora, eu tenho uma lista imensa de defeitos também, né? Então, não é somente... vou falar que você é bom cantando. Esse dom eu não Sou tenho. não. Eu não Esse é, tenho... esse é o Islanson, ele é seminarista aí na Arquidiocese de São Sebastião, Rio de Janeiro. A gente se Isso. conheceu lá, aí no Rio. E eu cantei lá, brincando assim, e ficaram rindo de mim, meu Deus. Esse dom passou longe. Passou Nem, longe. né, nem sereno caiu em mim de dom de cantar, né? Passou longe. Esse eu não tenho, né? Eu também Então, não. na medida que a gente fixa esse plano de vida espiritual semanal, né? O que eu vou fazer no dia a dia, durante a semana, eu penso no meu plano de vida anual. Aí vai ter que ter pelo menos um retiro por ano, um retiro espiritual. Um dia que eu vou tirar para ficar mais em silêncio, vou escutar uma pessoa pregando. Então posso fazer meu plano anual também, né? Travou um pouquinho, você pode retornar, eu vou escutar uma pessoa pregando, não parou depois. Isso. Voltou? Voltou, tá normal agora. Isso. Pode. Então, eu fiz o meu plano de vida diário, eu fiz o meu plano de vida semanal, né? A missa, a confissão, etc., né? E eu fiz o meu plano de vida agora anual, que é o retiro, entendeu? Um retiro onde eu vou sentar, um retiro onde eu não vou trabalhar, um retiro onde eu não vou pregar, eu vou sentar e escutar, eu vou viver aquele retiro. Então, eu já tenho o meu plano de vida diário, semanal e anual, né? Depois que isso está forte, eu falava sobre virtudes e vícios também, né? Essas coisas vão começar a aparecer na oração, vão começar a aparecer no dia a dia, né? E eu disse, nossa, como que eu sou preguiçoso, né? Eu levanto de manhã e me esqueço de orar. E eu já entro num ativismo danado, e eu vou fazendo muitas coisas, e quando eu vejo já é à noite. E à noite eu estou com sono, não rezo direito. Olha, hoje arrumaram um nome bonito para isso, né? Procrastinação. Procrastinação nada mais é do que preguiça, né? Enquanto pecado, né? E a preguiça é vencida como? São José Maria Escrivá dá um conselho muito bom. Vence a preguiça no minuto heróico.
O que é o minuto heróico? Você colocou o despertador para tocar, né, 6h30. Olha, eu tenho que tomar café às 7. Então, se eu quero rezar, tomar banho, 6h30, eu tenho que levantar, né? Então, tocou o despertador 6h30, eu não me concedo 1 minuto a mais. Eu pulo da cama. Porque se eu virar de um lado para o outro, já era. Mais 5 minutos de soneca, mais 5 minutos. Quando eu vejo, já é 7h05. Eu não rezei, eu não tomei banho, estou atrasado para o café. Então, se naquele primeiro minuto do dia eu já venço a preguiça, a coisa vai fluir, né? São José Maria Escrivá fala assim, não diga que você tem falta de tempo. Você tem falta de organização. Organiza e te sobrará tempo, né? Eu não sou muito... Eu não sei se tem algum coach nos vendo, né? Eu não sou muito chegado nesse negócio de coach, não, né? Também não. É questão pessoal, né? Não é pecado ser do coach, não. Você pode fazer seu coach aí, não é pecado, não, né? Mas conversando com algumas pessoas que mexem com isso, né? Elas nada mais fazem do que mostrar às pessoas que, na verdade, elas não têm muito o que fazer, né? Você, fala assim, nossa, o meu dia tá cheio, tá? Coloca no papel. O que você tem para fazer, né? Quais são as suas metas do dia? Então, a pessoa falou que eu fiz um cronograma para tudo. O cronograma ajuda. Mas não é todo tipo de personalidade que o cronograma ajuda. O meu não ajuda. O meu, eu faço metas diárias. Eu sei que eu tenho que rezar o meu terço, a liturgia das horas. Celebrar a missa já é o horário fixo, né? Eu tenho horário de atendimento na paróquia. Eu tenho essas lives, eu tenho aula. Eu tenho os meus compromissos. Eu tenho que ter espaço para coisas que são extraordinárias. Chega uma pessoa desesperada na paróquia, eu não posso ficar assim, não é minha hora de atender, né? Vai lá e depois eu te atendo. Lógico, tem horas, se você perceber, você conversando, olha, isso eu posso conversar depois e tal. Então tá bom, porque agora eu tenho que fazer isso, porque nós padres, a gente corre o risco da gente se doar tanto que chega uma hora que a gente quer parar de se doar. Porque a gente deu de beber, mas não tomou dessa fonte. Então, quando a gente pensa em alma de todo apostolado, a gente está pensando também em nós, né? Nós temos que estar bebendo nessa fonte para dar. Então, nós padres temos que colocar no nosso plano de vida horário de leitura, né? O mundo não vai se converter se a gente ficar o tempo todo na igreja, não. Né? Se eu estou lendo, eu estou prestando um serviço a Deus. Porque eu lendo, eu vou pregar melhor, vou alimentar melhor o povo. Eu tenho que ter meus tempos de silêncio, meu tempo para descanso, um tempo onde eu vou estar com os meus amigos. Né? Isso tudo ajuda na vida espiritual. Né? Cristian, está aparecendo mais perguntas, né? Fica atento aí para você anotar aí depois, tá? Quantas horas? Eu estou sem relógio aqui. No exatamente são 9h53. 9h53, tá. Essa live ela acaba às 9h15, mas como tá interessante, talvez a gente faça uma segunda live, se o senhor quiser. Não, a gente já está caminhando para encerrar, respondendo as perguntas. Se acabar o tempo, a gente inicia outra, né? Parece que é 1 hora que tem Isso. no Instagram. Então vocês ficam atentos, né? Os amigos dele que não começaram a me seguir ainda, me sigam aí. Ele é muito mais famoso do que eu, né? Eu sou Mariinha na Praia do Mar, né? Padre Carlos M no Instagram, né? Então, assim, colocar metas no dia. E quando a gente começa a cumprir essas metas, dá uma espécie de satisfação. Mas a gente tem que fazer isso mesmo sem essa satisfação. Eu acho que um bom lugar para você começar a organizar a vida espiritual é começar com a arrumação do seu quarto. Comece arrumando o seu quarto. Sem o seu quarto estar arrumado, você não vai ter uma boa vida espiritual. Depois que arrumou seu quarto, vá para o seu guarda-roupa. Arrume o guarda-roupa. Né? E essa organização externa, ela ajuda e muito. É lógico, a gente pode rezar dentro de um ônibus, pode rezar pode. Mas tem lugares que são propícios para a oração.
Então, o que é a alma de todo apostolado, né? Para encerrar, já dei aqui os conselhos práticos, né? É a gente ter consciência daquilo que Jesus fala. Sem mim, nada podeis fazer. O que você pensa que você pode fazer sem Jesus? Você vai fazer uma obra, sei lá, você vai construir uma grande catedral. Ela com o tempo vai acabar, vai desmoronar. Mas se você construir uma catedral espiritual com Cristo, nada, nada, nada destrói isso, nada. Né? Então você tem que ter essa consciência. Sem mim, nada podeis fazer. Organiza a sua vida espiritual, organiza o seu plano de vida espiritual e coloque, né, essas metas, né? Não grandes metas, não floreie a vida espiritual. Pequenas metas, metas alcançáveis. Quem é fiel no pouco, eu vos confiarei muito mais, né? Então vamos responder aqui. Lá da Covid eu lembro, né? Quando eu disse para colocar no plano de vida espiritual a comunhão e a confissão, né? Eu não estou aqui para julgar os corações, né? Mas eu vejo muito católico reclamando disso, né? E de certa maneira está no direito de vocês, né? Pedirem a missa, pedirem a confissão, né? A igreja está sendo prudente nesses tempos. Mas pensa com carinho. Pensa com carinho. Quantas vezes durante a semana você vai fazer a comunhão espiritual? Quantas vezes durante essa quarentena que de verdade você rezou para essa quarentena acabar? Quantas vezes que você fez jejum para isso acabar? Que você fez jejum pedindo pedindo a Deus, né, a volta da Santa Missa? De verdade, aqui é um exame de consciência. E aqui a gente está falando de temas perenes, que temas de com pandemia ou sem pandemia, vamos valer. Então tá. E quando a pandemia acabar, qual vai ser seu plano de vida espiritual relacionado à Eucaristia? Né? E agora muitas pessoas entendem mal a comunhão espiritual. A comunhão espiritual não substitui a comunhão sacramental. A comunhão espiritual, a oração que eu gosto de fazer de comunhão espiritual, é essa sim. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela mesma pureza, humildade e devoção com que o recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Então, o que essa oração de comunhão espiritual fala? Fala que você queria receber Jesus na Eucaristia como Maria o recebeu, com o Espírito e o fervor dos santos. Então, a comunhão espiritual é para aumentar o nosso desejo de receber Jesus na Eucaristia. Então, um termômetro para saber se as suas comunhões espirituais estão sendo bem feitas é você saber se a sua vontade de comungar sacramentalmente está aumentando ou se você está satisfeito do jeito que está. Se você está satisfeito do jeito que está, você não está comungando bem espiritualmente. Que a comunhão espiritual é para aumentar o desejo de receber Jesus no sacramento da Eucaristia. Tem alguma outra pergunta que você anotou aí? A Marina, ela disse que enquanto ela é sacristã da igreja, enquanto ela está varrendo, limpando a igreja, ela sempre está rezando o terço. Ela gostaria de saber de como manter essa vida de oração no meio do trabalho, né? Trabalhando, se a gente pode trabalhar rezando ao mesmo tempo, ou se a gente tem que parar para rezar, para depois trabalhar. Como que deve ser essa questão da rotina de oração de quem tem esses trabalhos, mesmo dentro da igreja? Eu desafio alguém responder aí. Qual o tempo que Jesus pediu para a gente rezar? Quanto tempo? Vamos ver se alguém que está nos acompanhando sabe. Orar sem cessar, né? O tempo todo. Orar sem cessar. O tempo todo. Então, trabalhando, descansando. É a antífona da comunhão da missa de hoje de São José Operário. Tudo o que fizermos, fazemos em nome do Senhor. Então, o nosso trabalho, né, quem quiser assistir a homilia minha de hoje, né, está na página da minha paróquia, Paróquia São Pedro, Teresópolis. Eu falei assim,
que com a festa de São José Operário nós vemos que o trabalho não é mais um fardo, mas um local onde eu encontro a Deus e sirvo os irmãos, né? Agora, respondendo de maneira mais objetiva essa pergunta. Nós podemos rezar trabalhando, só que eu corro o risco de nem trabalhar bem e de nem rezar bem. Então, naquele momento, se eu estou com a vassoura na mão, eu agrado muito mais a Deus limpando bem os cantinhos do que rezando o terço. Ser santo é fazer aquilo que se deve e estar naquilo que se faz. Nos diz São José Maria Escrivá. Se a minha obrigação naquele momento é varrer, eu vou varrer como se fosse o próprio Jesus que fosse passar ali. Agora, eu tenho que criar, durante o dia, momentos onde eu vou fazer pequenas jaculatórias de amor. Meu Jesus, eu te amo. Meu Jesus, eu te adoro. Pequenas jaculatórias de amor que são como gravetos, né? Como gravetos que vão acendendo essa fogueira, né? Então, não é que eu não posso rezar quando eu estou trabalhando. Eu posso, né? Mas imaginem vocês, a pessoa vem se confessar comigo, Padre Carlos. Eu estou fazendo o meu trabalho sacerdotal, né? A pessoa está falando lá os pecados, ela espera, além da absolvição, conselhos. Imagina se enquanto ela está falando, eu fico pensando e fazendo em outras coisas. Mesmo que seja rezando o terço. Aí você acabou a confissão e já dou a absolvição. Ali a minha santidade vai ser demonstrada como? Como eu mostro para mim mesmo que eu quero ser santo. É por mais enjoado que esteja aquela confissão. Às vezes aparecem as senhoras, né, que é sempre com a mesma história, né? Eu estou ali com os ouvidos altivos, escutando a pessoa falar, né? Agora, entre uma confissão e outra, eu posso rezar uma decena do terço. Em uma confissão e outra, eu posso colocar uma música, né, que alguém colocou aí. Eu posso colocar uma música para me ajudar a rezar. O que é oração? Oração é diálogo com Deus, né? Não é bom você dialogar com uma pessoa fazendo outros tipos de coisa, né? Imagina assim, eu tô numa videochamada com você, conversando com você, e você está fazendo outra. Você não vai fazer nenhuma das duas coisas bem. Então, quando a gente perde esse modo de florear a vida espiritual, eu vou aprender que se eu sou um médico, eu vou ser santo na medida em que eu examino bem o paciente. Se eu sou dona de casa, eu vou ser dona de casa na medida que eu trabalho da melhor maneira possível. Se eu sou estudante, né, deve ter jovens vendo a gente aqui, eu não vou ser santo na medida em que eu rezo 1 milhão de ave-marias por dia, mas não colando na prova, sendo o melhor aluno possível. Lógico que nem todas as matérias a gente tem facilidade, mas se eu posso dar um 10 e dou um 8, eu estou sendo medíocre. Agora, se eu posso dar somente um 7, às vezes eu tenho dificuldade naquela matéria, né, eu tenho que dar um 7, né? E se eu der 3 na prova, eu estou sendo medíocre, né? Então, ser santo, fazer aquilo que se deve e estar naquilo que se faz. Agora, sobrou pouco tempo à noite. Eu segui o conselho do padre, varri bem, atendi bem meus pacientes, né? Sobrou um tempinho só à noite. Reza uma Ave Maria com amor. Uma Ave Maria com amor. Fala, minha mãe, hoje o dia passou. Eu atendi aquelas pessoas que me encontraram bem. Se eu sou mecânico, né? Eu não cobrei por ligar um fio, né? Não cobrei um preço injusto, era só um fio que tinha que ligar, né? Eu não defraudei ninguém. Minha mãe, obrigado por sua intercessão. Meu Deus, misericórdia. Amanhã eu vou tentar lembrar do Senhor, perdão, mais vezes durante o dia. Aí amanhã eu vou falar assim, olha, os meus dias estão cheios, né? A gente está de quarentena, mas eu estou sentindo que eu estou trabalhando mais do que se não tivesse. Por causa do celular, as pessoas ligam desesperadas, né? Live, muita live que foi aparecendo, né? Assim, Deus, olha, se eu quero estar mais próximo de Ti na oração,
amanhã eu vou ter que levantar meia hora mais cedo, né? Então eu vou ir dormir agora. Te peço perdão pelos meus pecados. E amanhã eu coloco o despertador, levanto, tomo um banho e converso com Deus no começo do dia. Tem mais perguntas? Eu vi que o senhor tem uma imagem de São João Maria Vianney aí atrás, não é isso? Ah, sim. São João São Maria João... Vianney, São José, São Padre Pio, Nossa Senhora do Carmo, Santa Elias lá atrás. Nossa, Aqui São Damião de Molokai, Santa Teresinha. nesses dias a gente meditou bastante sobre São João Maria Vianney e ele falava uma coisa muito interessante que era sobre a guarda das paixões, guardar o coração das paixões. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância de guardar o coração das paixões, do amor próprio, das seduções, da inveja, da vaidade, da nossa inclinação, né, da nossa concupiscência, guardar o coração do nosso sentimentalismo, o sentimentalismo que nos inclina até mesmo para nos afastar de Deus por causa das nossas paixões. Você poderia falar um pouco sobre isso? Uhum. Tá, só vou responder a Carolina, que ela já mandou essa pergunta umas 2 vezes, né? Onde o Espírito Santo se encaixa? Se Deus. Primeiro, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus Pai é Deus, tá? 3 pessoas e um só Deus. Na próxima, nesse módulo de teologia, esse módulo 1 do curso online de teologia, a gente vai estudar a Santíssima Trindade. Deus Pai é o Pai, Deus Filho é o Filho, e o Espírito Santo é o que nos torna filhos de Deus. Então, no Espírito, eu sou unido a Jesus, o Espírito é que me une a Jesus, e ele que me faz falar Abba ao Pai, né? Então, é o Espírito que me dá força para proclamar isso, né? Ela me perguntou, né? Eu respondendo. Agora, sobre a guarda das paixões, né? Muitas pessoas confundem livre-arbítrio com liberdade, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, mas liberdade nós só temos nele. O que significa isso? Eu sou padre e eu devo amar. Todos os padres devem amar. Amar humanamente falando, amar espiritualmente falando. Então, quando eu olho as pessoas na igreja, eu olho elas como destinatárias do meu amor. Que se eu não coloco amor naquilo que eu faço, eu vou ser amargurado. Quando nós encontramos pessoas amarguradas é porque elas não colocam amor. Então, para que eu possa amar todas as pessoas que estão diante de mim, eu não posso ter uma paixão particular. Por isso que o padre não casa. Ele não pode se dedicar a sua atenção a uma pessoa só, né, a uma família só. O amor dele deve ser a toda a paróquia, né? Então, aqui eu falei de uma maneira mais geral, né? Mas vamos supor que eu, Padre Carlos, eu gosto muito de jogos de tiro, né? E quando eu tô com um pouco mais de tempo, de alguma maneira assim, né? Eu estou de folga em casa e tal, eu baixo, o último que eu baixei foi Call of Duty, né? Se alguém quiser depois me adicionar lá, né? Não, vai ser bom a gente fazer uma partida, né? Só que, ao mesmo tempo que jogar aquilo é bom, né? Eu gosto, tem pessoas que não gostam, né? Tem pessoas que gostam de outros tipos de jogos, né? Hoje, se você entrar no meu celular aí, né? Se eu conseguisse mostrar a tela, vocês perceberiam que eu não estou com esse jogo baixado. Porque hoje eu não estou com tempo para isso. Né? Como eu disse, eu fiquei de 3 da tarde às 9 da noite envolvido nessa procissão com o Santíssimo Sacramento, né? Tenho essa live agora. Tenho pessoas que o tempo todo, aqui eu estou conversando com você, o tempo todo o WhatsApp vai chegando mensagens, né? Que de alguma maneira eu tenho que atender essas pessoas também, né? Se alguém me manda mensagem no Instagram, no WhatsApp, eu geralmente respondo com sim, não, ok, tracinho, porque não tem como escrever frase para todo mundo, que não dá, é muitas mensagens, né? Então,
Se eu tenho esse jogo e todas as minhas paixões são direcionadas para esse jogo, o que acontece? Eu não vou me dedicar bem à vida de oração, eu não vou me dedicar bem ao atendimento das pessoas que estão diante de mim, eu vou ficando numa ansiedade, porque eu só vou querer fazer aquilo. Então, a guarda das paixões serve para isso. Para a gente, na oração do Espírito Santo, a gente fala isso, né? Você está me ouvindo bem? Ou... Estou ouvindo bem, é porque eu estou só olhando para a hora, porque faltam 2 minutos para baixar a live. Eu gostaria de saber se eu posso encerrar Tá. essa live e iniciar uma nova. Então vamos fazer isso. O pessoal que está assistindo a gente, né? A gente vai encerrar e imediatamente começar outra. Tá bom? Tá. Já vou fazer isso agora, já estou iniciando a nova logo em seguida. Você tem 60 pessoas aí, né? Não sai não, volta para a live, por favor. Tá certo? Para continuar a terminar essa pregação. No final, o Padre Carlos vai dar uma bênção de encerramento dessa formação espiritual, desse retiro, para as pessoas que viveram esse retiro, tá? Então já vou encerrar aqui a live, vou começar uma nova, tá? 1 minuto. Tá bom. Olá pessoal que está entrando novamente, né, na continuação, só esperar que o Padre Carlos entrar para a gente dar continuação ao que ele estava falando. Ele já entrou aqui, ó. Deixa eu só atender. Olá Padre, voltamos, né? O senhor estava falando justamente sobre as paixões, como guardar o coração das paixões, dos nossos afetos, né, para que a gente possa ter uma vida interior reta, uma vida em Deus com retidão, na busca pela santidade, na busca nessa missão de salvar as almas. Pode continuar, Padre. Eu dizia da oração do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, na oração do Vinde Espírito Santo, diz assim: fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. O que significa essa oração? Que há uma maneira certa de apreciar as coisas dessa vida, as coisas do mundo, né? Eu posso gostar de futebol, embora eu não goste, né? Eu posso gostar de ver jogos, né? Ir em estádios, acompanhar pela TV, mas há uma maneira correta de fazer isso. Isso não pode estar acima de outras coisas. Eu posso gostar, né? Ter amigos, né? Eu sou padre, tenho amigos, tanto padres como outros leigos, né? Mas também tem que ser uma amizade ordenada, para o bem, retamente. Não pode ser uma amizade... Eu sou sacerdote, né? Muitos tenho leigos amigos, né? Eu não posso deixar de corrigir porque é meu amigo, porque não vai me chamar mais para ir para a casa deles, né? Porque às vezes me dão presentes, aí se eu falar alguma coisa, a pessoa vai deixar de gostar de mim. Eu não posso perder essa autoridade sacerdotal, né? Então essas paixões, né? Elas têm que ser ordenadas para apreciar retamente todas as coisas. No casamento, marido e mulher tem que ter uma reta razão, né, que ilumina, né? Há um período, por exemplo, né, as pessoas ficarem com gostinho da live que eu vou fazer com a doutora Melissa, né, a ginecologista lá. Há um período depois da gravidez, né, quando tem o parto, o nascimento, onde a mulher perde completamente a libido dela, né, a vontade de ter intimidade sexual com o seu esposo, né? E se o esposo ele não tem um ordenamento das paixões, né, ele vai obrigar a esposa a fazer coisas que ela não quer, né? Ele vai querer fazer coisas que vão contra a moral católica. Então, o ordenamento das paixões é para isso, né? Senão eu não tenho vida espiritual. Eu vou fazendo tudo aquilo que
os meus sentimentos falam, né? E não ligo, não sigo aquilo que a razão me diz, que essa razão iluminada pela fé me diz. Amém. Padre, só mais uma pergunta, né, que já está ficando um pouco tarde. Eu também não quero abusar muito, eu sei que o senhor está bem cansado. Só queria só Não, fazer mais uma pergunta, se o senhor puder comentar. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela fala que a gente não deve se preocupar em fazer grandes obras, e o senhor mesmo disse isso nessa pregação. Mas ela diz que a gente deve se preocupar com a intensidade do amor que a gente coloca nas pequenas obras. Eu gostaria que o senhor falasse do quanto o nosso coração deve estar aberto para o amor, do quanto o nosso coração, tanto na recepção dos sacramentos, que a gente tem que ter as disposições, o amor necessário para colher os frutos dos sacramentos, quanto na nossa obra de evangelização, sobre a intensidade do amor. O que nos santifica é a intensidade do amor. O senhor poderia falar só um pouquinho sobre o amor antes de encerrar essa formação? uhum. A frase dela específica é essa: uma pequena agulha, né, pega, né, no chão com amor é capaz de salvar uma multidão de almas, né? O que significa isso? Juntando essa frase com a frase de São José Maria Escrivá, que eu já disse, né? Fazer aquilo que se deve, estar naquilo que se faz, é você colocar o coração naquilo que você está fazendo. Né? A pessoa aqui já aproveita e já coloca a resposta da pessoa junto, né? Que as redes sociais ajudam na busca da santidade, mas às vezes atrapalham, né? Com a dispersão. Como que vai te ajudar? Você vai rezar o terço, desliga a internet, coloca o celular na gaveta, né? Pensa uns 5 minutos antes, faz uma caminhada dentro de casa antes de começar a rezar o terço, já sem a internet, né? Porque isso está deixando as pessoas muito ansiosas, a internet, a TV, deixam as pessoas agitadas. Então, vai fazer uma espécie de descontaminação mental para que você possa rezar, para que você possa estar na presença de Deus, né? Então, colocar o coração naquilo que você está fazendo, né? E como que a gente coloca o coração naquilo que a gente está fazendo? Prestando atenção, tentando fazer da melhor maneira possível e sabendo que se sair bom, né, se as pessoas gostarem, é porque Deus deu a graça para fazer aquilo, né? Então é não menosprezar a menor dos acontecimentos, né? Vocês estão vendo aqui, né, os meus livros, né, alguns deles, né? Desde que eu me mudei para essa paróquia, eu não tinha ainda organizado os livros da maneira que eu gosto, para encontrá-los com mais facilidade. Eu fui abrindo as caixas e colocando nas partilheiras, né? São quase 750 livros, né? É muita coisa. Então, agora que eu estou colocando na sequência que eu gosto, da maneira que eu sei, assim, se eu for naquela partilheira, eu sei qual livro eu vou encontrar, né? É lógico, naquele primeiro momento que eu cheguei de mudança, eu não tinha tempo hábil para colocar as coisas da maneira que eu gostava, né? Mas na medida em que o tempo foi passando, eu fui me adaptando na paróquia, eu falei, agora é a hora de fazer isso. Então, as pequenas coisas que a gente vai fazendo com amor, né? Por mais que pareçam sem importância, vocês estão vendo aqui uma parte do meu quarto, né? Mas se a live fosse feita em outro lugar, meu quarto poderia estar uma bagunça que vocês nem viriam. Então, colocar aquilo que no coração, naquilo que está fazendo, é fazer independente se as pessoas estão vendo, se não estão vendo, né? É um compromisso que você tem consigo mesmo, um compromisso que você tem com Deus, né? Essa é colocar o coração naquilo que está fazendo. E uma coisa que eu gostaria de falar, né? Que eu disse, ia falar assim, isso é mais pro final da live, né? Eu gostaria de dar um exemplo às pessoas, né? O exemplo de Zacarias, né, esposo de Santa Isabel, né? O que Zacarias ele era? Ele era sacerdote, ele é sacerdote do Templo de Jerusalém. Ele foi o sacerdote sorteado. Às vezes um sacerdote poderia passar a vida toda sem ser sorteado para colocar o incenso lá no Santo dos Santos, né? Ele foi um sacerdote sorteado para colocar incenso no Santo dos Santos. E quando o anjo aparece para ele e fala que ele vai ser pai, né? Ele não acredita. Ou seja,
ele lidava com tudo aquilo que há de mais sagrado. Quantas vezes você conduziu oração, as pessoas que estão nos acompanhando, e o pessoal fala assim, nossa, você tem um dom da palavra, você tem um dom disso, um dom daquilo, né? Você lidou com aquilo que há de mais sagrado, né? Você levou Deus para as pessoas, né? E na hora que chegou o momento de Deus entrar no seu coração, você não tem fé, né? E Zacarias fica mudo. Então nós corremos esse risco. Vocês estão vendo imagens aqui, né? Vocês devem ter imagens na casa de vocês, né? A gente corre o risco de ter uma... Intimidade não é a palavra certa, né? É ter uma falta de respeito mesmo com o sagrado, ou falando com outras palavras, a gente corre o risco de trabalhar para Deus o tempo todo, e não deixar Deus trabalhar em nós. E aqui que a gente vê as grandes quedas, né? Pessoas que talvez a gente conhece que eram grandes pregadores, grandes líderes, tal. Em algum momento, eu não estou aqui julgando os corações, não, né? Em algum momento, essas pessoas não deixaram Deus trabalhar nelas. Quando eu tenho que procurar a confissão, né? É porque eu não deixei Deus trabalhar em mim. Trabalho para Deus e muitas vezes não deixo Deus trabalhar em mim, né? Então, se eu estou trabalhando para Deus, e todos nós devemos trabalhar para Deus, todo batizado deve trabalhar para Deus, eu também tenho que deixar Deus trabalhar em mim, porque a maior obra que Ele quer fazer é nos fazer santos. Mais do Amém. que a sua pastoral, mais do que o seu movimento, né? A gente está vendo um boom aí de fundação de novas comunidades. Se preocupa com a sua conversão primeiro, né? Sem santidade ninguém verá Deus, nos diz o livro dos Hebreus, a carta aos Hebreus, né? Então procura a sua salvação. Faz aquela experiência que São Paulo coloca em Colossenses. A minha vida está escondida com Cristo em Deus. Isso deve nos dar paz, nos orientar. Então, mais do que um trabalho que você possa fazer, talvez você seja leitor, ministro, padre, seminarista, mais do que o trabalho que você pode fazer para Deus, é aquele trabalho que Deus pode e quer fazer em você. Esta é a principal obra. Quando Deus nos chama para trabalhar para Ele, a obra que Ele quer realizar, a maior obra que Ele quer realizar é em nós, não é nos outros. E se a gente tem isso em mente, se a gente pensa nessas coisas, né, a nossa vida espiritual progride. Sem mim, nada podeis fazer. Foi a melhor frase que poderia encerrar esse retiro, essa formação espiritual. A gente corre o risco de trabalhar tanto para Deus e esquece de deixar Deus trabalhar em mim, em nós. A maior obra que Ele quer fazer é nos fazer santos. Isso foi espetacular, foi o que resumiu praticamente todas essas 6 lives que a gente viu trabalhando, viu estudando, né? Que o quanto nós devemos, antes de evangelizar os outros, permitir que Deus seja Deus em nós, permitir que Ele nos faça santos, né? Antes de querer santificar os outros, ser santo primeiro, antes de evangelizar, se deixar ser consumidos pelo Evangelho. Isso foi espetacular, foi muito forte, Padre. Queria agradecer majestosamente as suas palavras, a sua pregação, a sua disponibilidade, né? Tenho certeza que todos que acompanharam, ou que vão acompanhar essa live, que tem outras pessoas que estão esperando sair no YouTube, né, para acompanhar essa live, vão ser incendiadas, né, por essas palavras que vieram de Deus, e só tenho a agradecer e a rezar pela sua vocação, pelo seu ministério, que o Senhor possa lhe fazer cada vez mais santo e mais fiel ao serviço dele. Eu gostaria de convidar todo mundo a rezar mais uma Ave Maria pelo Padre Carlos, né, como um agradecimento. Não tenho ouro nem prata, mas só tenho Jesus Cristo, então vou rezar, né, pelo Senhor, para que o Senhor possa seguir retamente, decididamente, de forma fiel, de forma
guiada pelo Espírito Santo o caminho da santidade. Então vamos estender as mãos pelo Padre Carlos, para que o Senhor o dê o descanso nesta noite, que está muito cansado de tanto que serviu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, exemplo de humildade, a toda santa, a imaculada, possa lhe fazer santo. Cada dia e cada dia e cada dia, até a sua morte, quando o Senhor chegar a morrer, o Senhor tenha um bom descanso e possa chegar lá no céu e louvar o Senhor por toda a eternidade com todos os santos e santas, com São José e todos os santos que o Senhor é devoto. Amém? Amém. Então, antes da bênção final, teve uma pessoa que colocou assim, fogo alto, né? Se tem uma expressão que eu não gosto é essa, sabe por quê? Fogo alto queima por fora e deixa cru por dentro. Temos que ser fogo brando, todo dia, cozinhando, Amém. amadurecendo, crescendo. A gente não precisa de fogo alto, não precisa, a igreja não precisa. Senão a gente faz muito barulho e não cresce intimidade com o Senhor, né? Vamos dizer, padre, eu não peguei a live toda. Tanto no meu canal no YouTube, como no canal que o Christian fez para essas lives, né? Os dois canais vão estar disponíveis, né? Às vezes, quando eu mando um vídeo, eu falo assim, padre, pode publicar? Publica onde quiser. Né? Às vezes eu acho que a gente é um pouco mesquinho na evangelização. Né? Esse fui eu que fiz isso. Não, se eu fiz, porque Deus fez, né? Não tenho mérito nisso, né? Se eu tenho esse livro aqui, foi porque pessoas, meu pai e minha mãe principalmente, né, me ajudaram com dinheiro para comprar. Então, tem outras pessoas também que ajudam os sacerdotes nisso, né? Então, não é mérito nosso, né? E outra pessoa falou assim, padre, como que é um quarto de um padre? Assim, como que é um quarto de um padre? Eu não sei não, mas o meu quarto eu vou mostrar para vocês aí, tá bom? Vocês querem conhecer, né? Aqui está o seminarista que estava aqui acompanhando também, que eles, tempo de quarentena, eles não estão no seminário, estão na casa paroquial, né? Aí estava aqui me ajudando, que se acabasse alguma coisa, se precisar de alguma coisa, ele ia me ajudar, né? Seminarista Guilherme, dá tchauzinho, Guilherme está aparecendo. Ali é a porta, ó. Aqui é uma estante de livros. Mais livros, livros e mais livros, né? Livros, 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 livros. Livros, livros, livros. E aqui é um altarzinho de oração. Deixa eu virar aqui para mim de novo. Aqui é ali onde é a mesinha de computador, né? E aqui é um altarzinho para oração pessoal. Então vamos dar a bênção final, né? Pedindo que Deus nos dê a graça da perseverança. Eu repito isso em quase toda a homilia. Eu falei assim, que eu pedi a Deus para nunca parar de repetir isso, né? Pedir todos os dias, meu povo, assim a Deus. Deus, cura a minha falta de fé. Aumenta a minha fé. A fé é um dom. A gente aprende isso no catecismo. Se é dom, é Deus que nos dá. E Ele dá àqueles que pedem. Então pedem, né? Todos os dias, peçam. Senhor, cura a minha falta de fé. Senhor, aumenta a minha fé. E junto com essa prece, eu gosto de pedir a Deus a graça de me arrepender sempre dos meus pecados, a graça da perseverança no dia a dia e a graça da perseverança final. Se for da santa vontade dele ser um padre velhinho, morrer lá com a cabecinha encostada no confessionário, perdoando os pecados, né? Se for da santa vontade dele. Se não for, a gente vai antes, que seja para ir para o céu. Amém? Amém. Depois o Christian pode disponibilizar também o link do meu canal lá do curso. Tem pessoas que perguntaram do curso aí, né? Então você criou uma lista de transmissão, você coloca aí para as pessoas. E a pessoa, padre, você não vai cobrar? Não, gente, cobrar o quê? Cobrar para quê? Eu recebi tudo de graça no seminário, eu vou cobrar para dar um curso de teologia? Não vou. Eu sei que tem padres aí que cobram e tal, né? Porque a minha aparelhagem aqui eu faço com o meu computador, né? Tem coisas que são mais modernas. Eu não vivo disso, tem padre que vive, né? Por isso, então tem que ajudar essas obras de evangelização. No meu curso de teologia eu tenho pedido, nesses tempos de quarentena, ajude com o dízimo na sua paróquia, né? Ajude. Eu, Padre Carlos, graças a Deus, eu não preciso hoje, né? Não preciso. Se precisasse, eu pediria sem brincadeira. Eu não preciso do dinheiro das pessoas. Graças a Deus, a nossa paróquia aqui, né? As pessoas são generosas, né?
estão vindo trazer o dízimo, né? Os meus pais também, se eu precisasse, poderiam me ajudar, né? Ajude na sua paróquia com dízimo. E o que eu tenho pedido é isso mesmo, cara, eu vou pagar com uma Ave Maria. O que eu tenho pedido é isso mesmo, rezem uma Ave Maria por mim, rezem pelos seminaristas, né? Eu nunca encontrei com o Christian, nunca tinha feito vídeo chamada com ele, né? Eu não sei nem como ele me descobriu no Facebook, né? Posso contar? Posso No contar? Instagram, né? Pode. Eu vi um vídeo seu, não sei se exatamente se foi vídeo ou se foi foto, mas não veio diretamente do seu perfil, foi de um outro perfil, dizendo: reze também pelo seu bispo, veja esse padre rezando pelo bispo. E foi em um congresso da juventude Foi. Eu que o nem sabia que senhor esse vídeo tinha viralizado. viralizou, todo mundo É, aqui, não quando sabia, não. chegou para mim, e aí logo em seguida eu falei: não, quem é esse padre? Aí eu fui atrás e aí eu encontrei o seu perfil, comecei a lhe seguir, aí vi que o senhor é muito ativo nos stories, vi que o senhor também grava vídeos e tem muitas publicações. Aí depois eu vi uma publicação sua, que o senhor está com um menininho do seu lado, o senhor com uma capa, eu acho que estava tendo adoração provavelmente, Isso, e isso. ele falou, eu não sei o que que ele disse, mas o que que eu Ele devo falou falar para assim, Jesus? Eu quero ser padre, eu falei assim, podem pedir o que vocês quiserem na adoração, né? Conversem com uma criança, conversa com o pai, né? Com seu pai, converse com Jesus Cristo, né? A oração de petição, quando a gente pede as coisas, é um tipo de oração também, né? Aí ele falou assim, padre, é verdade que Jesus está na Eucaristia? E eu posso pedir o que eu quiser? Eu falei, pode, já com medo, porque de criança vem tudo. Aí ele falou assim, eu vou pedir para ser sacerdote. Aí eu falei assim, peça então para ser sacerdote com 3 S's. Sacerdote, santo e sábio, né? Então, e essa eu sei que tinha viralizado, né? Depois que eu tinha visto esse vídeo, a foto com o senhor com a cruz aqui orando lá pelos jovens, e depois que eu vi essa O publicação congresso também, desse ano eu pregaria de novo, o Congresso da Juventude. Ia ser domingo agora, mas por causa desse coronavírus aí, foi adiado, né? Mas quem quiser acompanhar na página do Congresso, a gente vai fazer uma live domingo, onde eu vou pregar também, né? que Então, eu ótimo. peço a vocês para rezarem pelos seminaristas, né? Nós precisamos de não só mais padres, porque nós precisamos de mais padres, nós precisamos de mais padres que levem com seriedade o seu ministério, que busquem a santidade, que falem sobre a santidade, que mostrem como ser santo, né? E que coloquem a santidade como meta pessoal. Eu não sou exemplo, não sou santo, né? Rezem pela minha conversão. Tem padres muito mais santos do que eu, muito mais inteligentes do que eu, né? Mas eu olho com certa esperança para os seminários, né? E quando eu vejo seminaristas, geralmente eu me emociono, né? Porque são homens dispostos a entrar na fila da morte, né? Que a ordenação é uma morte. É Se você já verdade. pensou nisso, quando você deitar no chão da catedral, você vai estar morrendo para viver única e exclusivamente para Deus. Única e exclusivamente para Deus. Então, Amém. rezemos para que Deus, né, envie santos operários para a sua messe. Amém. Você quer dar mais algum aviso aí ou eu posso dar a benção? Bom, eu acho que não preciso mais falar nada, né? Eu estou tão feliz, né? Queria mais uma vez agradecê-lo pela sua disponibilidade. Estou muito, mas muito feliz mesmo, porque eu acho que aquela vontade que você tem de evangelizar, quando você vê que as pessoas, pelo menos muitas pessoas, entraram em contato comigo, mandaram áudios chorando: Christian, minha vida está mudando, eu estou me tornando uma pessoa diferente, eu estou me encontrando comigo mesmo. Então, o quanto eu fiquei feliz com pessoas que fizeram desta formação, que uma formação ao vivo no Instagram, que a pessoa pode entrar e sair a qualquer momento, as pessoas fizeram integralmente, fizeram as orações, os exercícios, rezaram. Então, eu estou muito, mas muito feliz que o que Deus suscitou no meu coração também tenha suscitado no coração de outras pessoas, e que essa obra que eu comecei, né, ela gere muitos frutos. Eu queria lhe agradecer muito, mas muito mesmo,
por estas palavras, sábias palavras, né, que fechou com chave de ouro o nosso retiro, a nossa formação. Eu gostaria de pedir a sua bênção, que seja um envio, né, que não é o fim, aqui não está acabando, né, aqui na verdade está começando uma nova vida. Assim como a gente está no tempo pascal, em que Cristo ressuscitou, que nos deu uma nova vida, está começando para os obreiros, né, uma nova vida, agora uma vida de apóstolos, enviados pelo Espírito Santo com o fogo de Pentecostes, que é pelo Espírito Santo, pela ação de Deus, que pode fazer com que as obras gerem verdadeiros frutos e frutos de santidade. Então, gostaria de pedir a sua bênção para todos nós. Amém. E com a graça de Deus, quem sabe um dia não estarei em Maceió, não é isso que você mora? Amém. Maceió, E eu queria dizer também, só para completar, porque eu falo demais, eu já morei em Juiz de Fora. Ah, é? Já morei em Juiz de Fora. Toda vez que eu ia para o Rio, porque todo Juiz de Fora não se sente carioca, toda vez que eu ia para o Rio, eu passava por Petrópolis. E eu acho Petrópolis encantador. Eu tenho um sonho de voltar em Petrópolis. Um sonho verdadeiro de voltar em Petrópolis. É muito bonita mesmo a cidade. Amém. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, São José Operário, São Padre Pio de Petralcina, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Daqui a Muito pouco obrigado. as lives estarão aí no YouTube. Deus Sim, abençoe. estará. Amém, Pai. Muito obrigado. Fica com Deus, tenha uma boa noite. Todo mundo que acompanhou, fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Agora eu vou lá para o WhatsApp mandar um PDF também com alguns conselhos que estão no livro, né? Que eu também não vou deixar de mandar. E também algumas músicas para encerrar esse momento que você reze, tem essa noite ouvindo essas músicas e reze, né? Então aqui começa uma nova obra de evangelização para essas pessoas que fizeram esse retiro. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso. Obrigado. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui. Tá bom.